No vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários de papel para você investir e ficar tranquilo, ou seja, para você investir e dormir sossegado ao longo do tempo. São fundos imobiliários que possuem uma boa carteira de crédito, com bons devedores, bom nível de garantia e, além disso, é uma carteira de crédito muito bem diversificada. Então, são fundos imobiliários que, no longo prazo, tendem a não dar dor de cabeça para o investidor. Inclusive, são fundos imobiliários que têm uma performance histórica bacana, supera com folga o IFIX, o IPCA e também índices como o IMAB e também o IMAB5. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E o primeiro fundo imobiliário que eu quero apresentar para vocês é o Kinea Securities. Esse é um fundo imobiliário que eu gosto bastante. Então, é um fundo imobiliário que hoje a sua cotação está em R$ 8,80. Então, é muito fácil o investidor se tornar sócio do Kinea Securities. Ele negocia no seu valor justo com o PVP de 1, então não tem ágio e nem deságio. Ponto ideal para a entrada do investidor. Ao longo dos últimos 12 meses, pagou um dividend yield de 13,07%, possui uma boa liquidez diária, então o fundo negocia quase 6 milhões de reais por dia na Bolsa de Valores, o que torna muito fácil a entrada e a saída de investidores no Kinea Securities, e além disso apresenta uma boa valorização ao longo dos últimos 12 meses, na casa de 18,92%. E por que eu gosto desse fundo imobiliário? Ele é um fundo imobiliário que tem uma boa diversificação entre IPCA e CDI, e isso contribui para uma suavização na distribuição de dividendos. Por quê? Quando um fundo ele é 100% IPCA, a oscilação de dividendos ela ocorre de forma brusca, e quando o fundo ele é 100% alocado em CDI, em épocas de CDI muito alto, o fundo entrega muito, mas em épocas de CDI baixo, o fundo também entrega muito pouco. Então, quando o fundo imobiliário ele tem essa combinação entre IPCA e CDI, ele consegue manter a sua distribuição de dividendos entre um range, né, entre, por exemplo, 8 centavos por cota e 11 centavos por cota, mais ou menos como o Kinea Securities vem fazendo hoje. Então, veja que entre 2020 e 2022 é um fundo imobiliário que pagou bastante dividendos aos seus cotistas. Por quê? Porque é um fundo que tem quase 60% do seu patrimônio alocado em CRIs do tipo IPCA. Então, quando o IPCA foi muito forte, então acelerou bastante a inflação, é um fundo que pagou mais dividendos. Mas, na medida em que a inflação ela ficou mais controlada, o fundo ele passou a entregar menos dividendos e conseguiu suavizar, ou seja, estabilizar a sua distribuição de dividendos entre 7, 8 centavos por cota até 10 centavos por cota em alguns meses, muito em função dessa combinação entre o CDI e o IPCA. Porque se de um lado o IPCA hoje ele está mais controlado, do outro o CDI ele está num patamar muito elevado. Então, mesmo com a inflação mais controlada, o fundo ele consegue entregar um dividendo mais suave ao longo do tempo, porque tem parte da carteira alocada ao CDI, e o CDI hoje está bem alto. Então, essa combinação entre CDI e IPCA faz com que o fundo ele consiga manter um certo patamar de distribuição de dividendos, que no caso do Kinea Securities é algo entre 7 centavos e 10 centavos por cota ao longo do tempo. Veja que desde 2024 o fundo sempre entregou ali algo entre 8 centavos e 10 centavos por cota. Então eu gosto muito dessa combinação entre IPCA e CDI, e principalmente quando é mais voltado para o IPCA do que para o CDI. Por quê? No longo prazo, é muito importante que o fundo imobiliário como um todo ele proteja o patrimônio do investidor contra a inflação. Então, fundos de CRI alocado em IPCA de forma majoritária, eles conseguem proteger de forma mais satisfatória o patrimônio do investidor contra a inflação ao longo do tempo. E é isso que me agrada no Kinea Securities, e essa estratégia de ter uma parte ali alocada em CDI serve justamente como uma forma de suavizar essa distribuição de dividendos. Então, por conta dessa combinação mais IPCA e um pouco ali em CDI, eu gosto muito do Kinea Securities. Mas não é só isso, esse é um fundo imobiliário que tem uma boa diversificação por setor, então você pode ver que o fundo tem uma boa parte do patrimônio alocado em CRIs do tipo residencial, mas tem logística, tem escritórios e também shoppings. Então, é um fundo com uma boa diversificação entre setores de atuação. Isso também é bacana para o investidor ao longo do tempo. Outro ponto que eu gosto bastante no Kinea Securities é o seu nível de despesas em relação à geração de receita. Esse não é um fundo imobiliário que cobra a menor taxa de administração. Então, você pode ver que a taxa de administração é de 1,2% ao ano sobre
o patrimônio do fundo. Então, veja que não é a menor taxa de administração. Mas mesmo assim, mesmo com a taxa de administração um pouco mais salgada, vamos assim dizer, você pode ver que é um fundo imobiliário que, em média, as despesas do fundo em relação à sua geração de receita fica ali por volta de 10%. E isso é muito bom, porque temos outros fundos imobiliários de papel, por exemplo, em que as despesas estão consumindo 15, 20, em alguns casos até 30% da geração de receita do fundo imobiliário. Então, quando o fundo imobiliário ele tem um nível menor de despesas em relação à geração de receita, significa que no longo prazo o investidor ele é agraciado com a rentabilidade maior. Já quando o fundo ele tem um nível de despesa grande em relação à geração de receitas, no longo prazo o investidor ele é prejudicado. Então, esse é um outro ponto que eu gosto bastante do Kinea Securities, que é esse nível de despesas bem controlado em relação às despesas, normalmente ali 10%, e que destoa bastante de outros fundos imobiliários que têm um nível de despesa bem elevado, 15, 20, em alguns casos até 30%. E para fechar a análise do Kinea Securities, veja que é um fundo imobiliário que tem um portfólio de devedores bem interessante, um portfólio de devedores de boa qualidade. Então, você tem o VISC11, por exemplo, que é um fundo de shopping, você tem o TEP11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas, você tem o Vino11, que é um outro fundo imobiliário, você tem a JHSF, que é uma empresa listada em Bolsa de Valores, você tem, por exemplo, Hemisfério Sul Logística, que é um fundo imobiliário de logística, você tem o Gazet Malls, você tem o VILG, que é um outro fundo imobiliário de logística, o TRXF, que é um fundo imobiliário híbrido, você tem também um CRI do MOL, que hoje é o Pátria Malls. Então, realmente é uma carteira de devedores muito, muito bem equilibrada. Então, são devedores que dificilmente irão dar dor de cabeça para o Kinea Securities ao longo do tempo. E, além disso, você pode ver que nenhum ativo representa mais que 3,4% do patrimônio do fundo. Então, ele tem uma boa diversificação entre devedores e nenhum devedor representa uma grande parcela da carteira do fundo imobiliário. E concluindo a análise dessa carteira de CRIs do fundo, você pode ver que é um fundo que tem LTV bem controlado. Então, LTV de 50%, LTV de 40%, 48%, 38%, 42%. Alguns casos tem um LTV um pouco mais elevado, 70%, 75%, mas mesmo assim é um nível de LTV, um nível de garantia bem interessante para os investidores ao longo do tempo. Então, veja que é um fundo que tem um portfólio de CRI muito, muito, muito bem estruturado, um portfólio de CRI bem saudável para o longo prazo, e é um fundo que tem uma boa diversificação entre segmentos de atuação, entre devedores, entre IPCA e CDI, e é um fundo imobiliário que historicamente tem uma performance boa. Então, um fundo imobiliário que conseguiu superar, por exemplo, o IMAB, o IMAB5, o IPCA e também o IFIX. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E sem enrolação, vamos para o segundo fundo imobiliário de papel, que também é um fundo imobiliário que hoje deixa o investidor bem tranquilo para o longo prazo. Ou seja, é um fundo imobiliário que não deixa o investidor preocupado, que é o AF Invest Certificados de Recebíveis Imobiliários. Esse é um fundo imobiliário que tem um patrimônio um pouco inferior aos demais, mas é um fundo imobiliário que está muito bem organizado. E o que eu gosto nesse fundo? Eu gosto da sua diversificação, da sua composição de carteira. Veja que quase 70% do patrimônio está alocado em CRI do tipo IPCA e 30% do patrimônio está alocado em CRI do tipo CDI. Isso é importante porque contribui para a suavização de distribuição de dividendos ao longo do tempo. Então, veja, mesmo que em períodos de inflação mais baixa, é um fundo imobiliário que conseguiu manter a distribuição de dividendos ali por volta de 93, 95 centavos por cota. E quando a inflação ela é mais alta, é um fundo imobiliário que ele acaba entregando um pouco mais de dividendos. Então, essa combinação entre IPCA e CDI, mais uma vez, contribui para a suavização de distribuição de dividendos ao longo do tempo. Então, quando o IPCA ele é forte, o fundo ele passa a entregar mais, mas quando o IPCA ele é fraco, o fundo ele diminui a sua distribuição de dividendos, mas não é aquela diminuição que preocupa o investidor ao longo do tempo. E é isso que eu gosto nessa combinação entre IPCA e CDI. Além disso, é um fundo que quase 70% do patrimônio são CRIs do tipo high grade, então é um fundo imobiliário que boa parte da carteira está alocada em CRIs de alto nível de crédito, então são CRIs mais seguros, e 31%, 31,2%
do patrimônio em CRIs do tipo high yield. Mas você verá que a carteira de devedores desse fundo imobiliário é uma carteira de devedores também bem interessante. E quando você desce o relatório gerencial do fundo AF Invest, certificado de recebíveis imobiliários, você pode perceber que é um fundo que também tem uma boa diversificação por segmento de atuação. Então, é um fundo que tem varejo essencial com 20%, incorporação 20%, shopping center 12%, lajes corporativas 9,79% e logística com 8,6%. É um fundo muito bem diversificado também em termos de segmento de atuação. E quando você olha o portfólio de devedores desse fundo imobiliário, você percebe que é um portfólio de devedores bem interessante. Então, você vai encontrar aqui, por exemplo, empresas como o Grupo Mateus, você vai encontrar, por exemplo, empresas como o Oba, Direcional, Açaí Atacadista, e além de outros fundos imobiliários que são devedores desse fundo, o TRX, o VISC, o Pátria Malls. Então, é um fundo que tem uma composição de carteira de devedores muito interessante, e o maior devedor do fundo é o Grupo Mateus, com 6,32% de alocação. Então veja que é uma carteira de devedores que também não preocupa os investidores, pelo menos não me preocupa no longo prazo. Não é um fundo imobiliário que tem uma concentração excessiva em um único devedor, e isso contribui para a manutenção dos resultados do fundo imobiliário ao longo do tempo. E quando você analisa as garantias dos CRIs, você vai perceber que boa parte da carteira do AF, Certificados de Recebíveis Imobiliários, possui boas garantias. Então, no caso, por exemplo, do CRI da Pátria Malls, então o fundo tem alienação fiduciária de 80% do Madureira Shopping, que é uma boa garantia. No caso do CRI Balarote, por exemplo, o fundo tem alienação fiduciária de 7 lojas locadas para o grupo, equivalente a 127% do saldo devedor, ou seja, mesmo se o fundo executar esses imóveis por um valor menor do que o laudo de avaliação, provavelmente ele consegue reaver o valor emprestado via CRI. Já no caso do CRI BIM Distribuidora, veja que o fundo ele tem uma cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalente a 110% do saldo devedor. Então, não é um fundo imobiliário que tem apenas uma carteira com bons devedores. É um fundo imobiliário que possui boas garantias em relação aos CRIs e possui uma boa diversificação entre CDI, entre IPCA, possui uma boa diversificação também entre segmentos de atuação. Então, um fundo que hoje ele está bem tranquilo em relação à geração de resultado aos seus cotistas, e eu acredito que é um fundo que deve continuar performando bem ao longo do tempo. Além disso, vale destacar que é um fundo imobiliário que também possui um baixo nível de despesas em relação à geração de receitas. Então, você pode ver que as despesas do AF, Certificados de Recebíveis Imobiliários, não chega nem a 10% da geração de receita do fundo imobiliário. Isso gera valor para o cotista ao longo do tempo. Significa que menos despesas consomem resultado, logicamente mais dividendo na mão do cotista, na conta do cotista. E isso é importante para o longo prazo. Outro ponto que eu gosto de destacar nesse fundo imobiliário é que ele cobra apenas taxa de administração de 1% ao ano, então a taxa de administração ok, sem nenhum tipo de problema, e é um fundo que não tem taxa de performance. E isso tudo alinha para entregar um bom resultado para o cotista ao longo do tempo. Em termos de preço, é um fundo imobiliário que hoje negocia a R$ 95,35 cada cota. Ao longo dos últimos 12 meses, apresentou um dividend yield de 12,63% e tem um PVP de 1,01, o que, na minha visão, é um PVP que não é proibitivo, considerando a qualidade da carteira de devedores do AFHI 11, o nível de garantias que o fundo possui, a boa diversificação entre esses devedores e também a boa diversificação entre o segmento de alocação. Então, na minha visão, não é um PVP proibitivo. Além disso, é um fundo que tem uma liquidez diária de quase R$ 800 mil. Nos últimos 12 meses, apresentou uma valorização de 24,48%, considerando a distribuição de dividendos e também a variação da cota no mercado como um todo. Bom, então veja que é um fundo imobiliário que está muito bem posicionado, tem uma boa carteira de crédito, e essa carteira de crédito provavelmente não deixa os investidores dormir preocupados ao longo do tempo. Só que, é claro, é importante todos os meses o investidor, ele o quê? Monitorar a carteira de crédito desse ativo, monitorar os indicadores do fundo imobiliário como um todo,
verificar as compras que foram feitas, as vendas que também foram feitas, para verificar se o fundo ele está aumentando a qualidade, está mantendo a qualidade, ou se o gestor ele, né, começa a tomar algumas decisões ali equivocadas ou começa a aumentar o nível de risco do fundo. Isso é importante você acompanhar. Mas hoje é um fundo imobiliário que, na minha visão, está com risco muito bem controlado e tem uma carteira que, na minha visão, não deve deixar o investidor preocupado ao longo do tempo, beleza? E em termos de performance, veja que é um fundo imobiliário que, ao longo dos últimos anos, performou muito bem. Então, superou praticamente todos os índices da renda fixa. Então, o fundo que bateu o CDI, o IMAB, o IMAB5, o IPCA e superou até mesmo o IFIX. Então, é hoje, apesar de não ter o maior patrimônio dentre os fundos imobiliários de papel, é um fundo muito bem organizadinho, um fundo com a carteira muito bem trabalhada e, na minha visão, é um dos bons fundos imobiliários de papel que temos na Bolsa Brasileira. E o terceiro e último fundo imobiliário que eu quero apresentar para vocês é o MXRF11. Esse hoje, na minha visão, é um outro fundo imobiliário de papel que tem uma carteira que, deixa o investidor tranquilo para os próximos ciclos. Não tem uma carteira que preocupa o investidor ao longo do tempo. Bom, em termos de negociação, é um fundo imobiliário que a sua cota hoje está sendo negociada a R$ 9,54. Isso significa que o fundo está negociando com PVP de 1,01, ou seja, com um ágio de 1% em relação ao seu valor patrimonial, o que, na minha visão, não é proibitivo. Mas, lembre-se, não dá para você pagar um PVP de 1,10, 1,20, 1,15 em fundos imobiliários de papel. Mas 1% apenas sobre o valor patrimonial e considerando o nível de garantia que o fundo possui em suas operações com certificados de recebíveis imobiliários, a carteira de devedores, a estratégia de permuta financeira que ele tem na sua carteira, na minha visão, é um preço que, hoje ainda dá para investir no MXRF11. Além disso, é um fundo imobiliário que apresenta um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,24%, possui uma liquidez diária superior a 14 milhões de reais e apresenta uma valorização ao longo dos últimos 12 meses de 18,80%. É um fundo hoje que tem uma das maiores liquidez da Bolsa Brasileira porque tem mais de 1 milhão de cotistas. E o que eu gosto no MXRF11? Eu gosto da sua composição de portfólio. É um fundo que hoje tem quase 78% do portfólio alocado em certificados de recebíveis imobiliários. E eu gosto muito desse portfólio do fundo porque é um portfólio que também tem uma boa diversificação, então residencial representa 33,13% do portfólio, tem varejo alimentício com 20%, varejo tradicional com quase 9%. Então veja que é um fundo que 33% é imobiliário residencial e quase 30% é varejo. Além disso, o fundo possui ali shopping, o fundo também possui agronegócio entre os seus certificados de recebíveis imobiliários. Então, é uma boa diversificação em segmentos de atuação também, na minha visão. Boa parte desses CRIs vão vencer apenas após o ano de 2031 e é um fundo que tem uma carteira de devedores muito boa. Então, você vai encontrar devedores, por exemplo, como Açaí, você vai encontrar devedores como ArcelorMittal, você vai encontrar devedores como Mercado Livre, além de empresas como Prevent Senior, você vai encontrar aqui TRX, MRV, Coca-Cola. Então, o fundo possui uma carteira com devedores de boa qualidade de crédito. E, além disso, você pode ver que é um fundo que tem uma diversificação muito grande. Então, nenhum CRI representa mais que 3,36% do patrimônio do fundo. E isso é muito importante ao longo do tempo. Porque quando o fundo ele tem uma diversificação grande como esta, mesmo que alguns CRIs dê problema, como foi, por exemplo, com o CRI Hash, o Urbiplan Mezanino, o AIS, enfim, são alguns CRIs que deram problemas no MXRF11. Mas mesmo tendo problemas com esses CRIs, veja que devido à sua boa diversificação, à sua grande diversificação, é um fundo imobiliário que, cara, conseguiu entregar seus dividendos tranquilamente ao longo dos últimos anos, sem sofrer muito, sem ser impactado de forma severa. Veja, inclusive, que é um fundo imobiliário que, ao longo dos últimos anos, ele conseguiu até mesmo aumentar a sua distribuição de dividendos. Então, essa é a força do MXRF11. Então, é um fundo que tem uma boa carteira de devedores. Além disso, é um fundo que tem uma boa diversificação em número de CRIs, uma boa diversificação entre segmentos de
atuação. E, para fechar, você pode ver que o LTV médio da carteira do MXRF11 é de 50%. Então, veja que a carteira de CRIs do MXRF11 é uma carteira de CRIs super tranquila hoje, né? Super saudável para os próximos ciclos. E um outro ponto que me faz gostar dessa carteira é justamente a composição de CDI e IPCA. Então, veja que boa parte da carteira está alocada em IPCA, mais de 70%, e ali 10,94% está alocada em CDI. Outro ponto que eu gosto muito da composição de carteira do MXRF11 é as suas permutas financeiras, que é basicamente uma estratégia de desenvolvimento imobiliário. Então, é um fundo que normalmente ele compra um terreno e cede esse terreno para uma construtora fazer o desenvolvimento imobiliário. Então, o fundo compra o terreno, a construtora vai e constrói um prédio, ou constrói apartamentos, que seja. E em troca, o fundo ele não recebe juros, mas recebe um percentual no valor geral de vendas do projeto. Então, é basicamente uma forma de o fundo entrar com o terreno e participar no volume geral de vendas. Então, é assim que funciona a estratégia de permuta financeira. Para ficar simples e não ficar confuso na sua cabeça, imagine a seguinte situação: você tem um terreno, ou seja, você tem um lote, e eu sou a construtora. Então, a gente faz um acordo, você cede o terreno, eu faço a construção, e em troca você recebe um percentual no volume de vendas dessa construção. É isso que o MXRF faz na estratégia de permutas financeiras. E eu gosto bastante dessa estratégia porque, até agora, historicamente, é uma estratégia que tem gerado valor para o fundo. Não é uma estratégia que tem dado ruim, muito pelo contrário, tem agregado valor para o fundo imobiliário ao longo do tempo. E para fechar, a análise da composição de carteira do MXRF é um fundo que ainda tem uma exposição a fundos imobiliários com quase 15% do patrimônio alocado em cotas de outros fundos imobiliários. E quando você soma essa combinação de estratégias, você percebe que o MXRF ele tem vantagens que outros fundos de papel não têm. E é justamente aqui, é justamente dessa combinação de estratégias, é justamente através dessa composição de portfólio que é um fundo que tem conseguido estabilizar os seus dividendos ao longo dos últimos anos entre 9 e 10 centavos por cota. Por quê? Quando o resultado com o CRI vem a menor, foi o que aconteceu, por exemplo, em outubro de 2025, o fundo ele conseguiu compensar isso com as receitas de fundo imobiliário e também com as receitas de permuta financeira. Então, quando os CRIs, de uma maneira em geral, pagam menos em função da queda da taxa de juros, em função da queda da inflação ou da desaceleração da inflação, é um fundo imobiliário que ele consegue suportar essa queda em função das receitas de outros fundos imobiliários, ou seja, das cotas dos fundos imobiliários que ele tem na carteira, e também em função das receitas de permuta financeira. Então, essa é uma vantagem que o MXRF tem, que fundos que possuem apenas certificados de recebíveis imobiliários não têm em sua carteira. Não estou dizendo que os outros fundos imobiliários de papel são ruins, muito pelo contrário. Tanto é que estou apresentando para vocês nesse vídeo 3 bons fundos imobiliários de papel, mas aqui fica claro a vantagem do MXRF. Então, quando os resultados de CRI vêm a menor, ele consegue ter outras fontes de receita para suprir esse resultado de CRI que foi menor. Significa que isso vai acontecer sempre ao longo do tempo? Não. Mas é um fundo que tem ali outras fontes de receita além dos CRIs para complementar a sua distribuição de resultado. E é essa composição de carteira que fez com que o fundo, né, conseguisse ao longo dos últimos anos manter uma distribuição de dividendos aí entre 8 e 10 centavos por cota, na maioria dos meses 10 centavos por cota, beleza? Em termos de resultado, é um fundo imobiliário que não deixa a desejar. Então, um fundo que superou com folga o IMAB, o IMAB5, o IPCA, o IFIX, e fica muito próximo ali do rendimento do CDI, pelo menos entre abril de 2021 e agora dezembro de 2025. Então, é um bom fundo imobiliário de papel que também temos na Bolsa Brasileira e que provavelmente tem um portfólio que deixa o investidor dormir sossegado ao longo do tempo. Bom, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixa o seu like. E eu quero saber de você. Você tem alguns desses fundos imobiliários na sua carteira? Deixe nos comentários. Por hoje era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!